Paz, meus irmãos e amigos, que alegria enorme poder estar aqui com vocês. Olha, um beijo no seu coração para você que está assistindo esse vídeo. Deus te guarde, o Senhor te abençoe, o Senhor faça prosperar os seus caminhos, que o Senhor possa derramar bênçãos sem fim. Estou muito alegre com você, de você estar inscrito aqui. Graças a Deus, passamos de 1.200 pessoas inscritas no canal. Muito obrigado pela sua vida, pela sua participação. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma teologia que fala a respeito do corpo. Quero falar sobre essa teoria do novo corpo que iremos receber. Nós não fazemos ideia de quão preciosos nós somos para o Senhor e do que o Senhor tem preparado para nós. Faço das palavras de Paulo as minhas, que disse que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O Senhor tem coisas grandes, coisas que a nossa imaginação, por mais poderosa que seja, não pode alcançar. Hoje eu quero falar com vocês sobre o corpo, qual o corpo que vamos receber. Primeiro eu quero começar analisando com vocês sobre Gênesis. Será que o corpo que vamos receber após a ressurreição, aqueles que estão mortos e aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor, serão transformados e receberão um novo corpo? Será que esse corpo que receberemos no futuro, será que ele é superior ao corpo que recebeu Adão? Bom, primeiro eu quero que você entenda que corpo recebeu Adão. Adão recebeu um corpo de carne e sangue. A Bíblia diz que o nome Adão, no original, no hebraico, vem de Adamá. Adamá era a terra que estava barrenta, que estava molhada. Essa terra se chama Adamá. Da terra ele tirou o homem, Adão. A palavra Adão também significa sangue no hebraico. Então veja como o nome de Adão ele nos esclarece muitas coisas. Pois bem, Adão tinha um corpo parecido com o nosso, mas o que tinha de diferente nele, Rafa? Tinha um revestimento. Tinha um revestimento, uma proteção, uma glória naquele corpo. A palavra glória em hebraico, kavod, ela significa algo pesado, né? Vem de uma raiz que é keved, que é pesado, algo denso, né? Então havia um revestimento no corpo de Adão e Adão perde esse revestimento, essa roupagem exterior que o protegia, e então por isso que o texto diz que ele se viu nu. É tão interessante, tão maravilhoso isso, que o corpo dele era de carne, que quando ele recebe a noiva, a esposa é tirada do lado dele, ele diz: esta é a osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então Adão era carne. Mas olha só, no Novo Testamento, quando após Jesus morrer e ressuscitar ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele recebeu um corpo, né? Ele tomou o seu corpo, mas esse corpo não foi reconhecido por Maria Madalena. Lembra que quando ela chega no sepulcro, no jardim onde ele foi sepultado, ela se refere a ele como se fosse outra pessoa e disse: olha, se você tomou o corpo do meu mestre, permita-me tomá-lo de volta, diga a mim o que você fez. E quando ele diz o nome dela, Maria, ela reconhece a voz dele. O que eu entendo é que o corpo que nós vamos receber, assim como Jesus, que é a primícia dos que dormem, conforme 1 Coríntios capítulo 15, queria que você soubesse isso, tivesse isso em mente, que 1 Coríntios capítulo 15 é a base, é o centro desse estudo. Depois você pode ler com calma aí na sua casa, e é importantíssimo que todo ser humano, que todas as pessoas lessem pelo menos uma vez ao mês ou uma vez na semana o texto de 1 Coríntios no capítulo 15. É um dos textos mais fantásticos de toda a Bíblia Sagrada. É importante você saber que Jesus é a primícia, e o que aconteceu com ele vai acontecer com a gente. E quando ele recebe esse corpo, quando ele toma esse corpo, ele não é reconhecido por Maria Madalena, mas a sua voz é reconhecida. O corpo que nós vamos receber após a ressurreição, aqueles que estão dormindo e aqueles que forem se encontrar com o Senhor na sua vinda, receberão
um corpo que tem duas características. Primeiro, é um corpo revestido de incorruptibilidade e revestido de imortalidade. Então, olha só, o corpo de Adão, ele não era imortal. Ele tinha uma predisposição a ser imortal, mas ele dependia de comer o fruto da árvore da vida. Se você ler os últimos 3 versos do capítulo 3 de Gênesis, você vai entender o que eu estou falando. Gênesis, no final, diz que Adão foi tirado do jardim do Éden para que ele não comesse do fruto da árvore da vida e permanecesse eternamente imortal em um corpo de pecado. Então o corpo que Adão recebeu não era imortal. Ele tinha uma predisposição a ser imortal. Tanto é que ele morreu. Por isso não era imortal. Ele perdeu o revestimento que tinha e dependia de comer do fruto da árvore da vida. Leiam Gênesis no capítulo 3, os últimos versos, e você vai entender isso. O corpo de Adão também, ele passou a ser corrupto após o pecado. Agora, o corpo que nós vamos receber, segundo Paulo em 1 Coríntios no capítulo 15, é um corpo imortal. É um corpo não dado à morte, como o corpo que Jesus recebeu. E é um corpo incorrupto. Nós não vamos ter problema para pecar. Nós não vamos ter vontade de pecar. Nós não vamos ter essa corrupção. Nós não vamos passar por doenças. Nós não vamos ter problemas, flagelos no nosso corpo. Porque o nosso corpo será incorrupto, incorruptível. Nós não teremos corrupção alguma no nosso corpo. Esse corpo é um corpo poderosíssimo. É um corpo que, como o de Jesus recebeu, é um corpo que atravessa paredes, é um corpo não dado às leis da física. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele comia e bebia e era um corpo de carne. Mas Rafa, 1 Coríntios capítulo 15 diz que carne e sangue não pode herdar o reino. Sim, a carne e sangue ali que Paulo diz, ele fala exatamente da corrupção. Lembra quando Jesus disse, olha, não foi a carne e o sangue que revelou isso a vocês, mas foi o Espírito de Deus. Existe um duelo entre a corrupção, que é representado pela carne e o sangue, e existe um duelo com aquilo que é incorrupto, que é o Espírito. Existe um corpo carnal, um corpo corruptível, um corpo corrupto, mas existe um corpo incorrupto, um corpo de luz, um corpo espiritual, e é esse corpo que nós teremos. É um corpo de carne, feito de carne. Lembre, quando Jesus ressuscitou, ele mostrou as feridas que tinha sido feita, que estava no seu corpo, para os seus discípulos. Ele andou com os 2 discípulos, que provavelmente eram um casal, no caminho de Emaús. Ele partiu o pão com eles. A Bíblia relata que Jesus comeu com os seus discípulos. Então olha que coisa maravilhosa. O corpo que vamos receber é um corpo de carne, mas é um corpo revestido. Paulo diz que é o mesmo corpo, mas revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Olha só, se você puder ler comigo o capítulo de número 15 de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que perceba, isto que é corruptível se revista, um revestimento. Nisso que é corrupto haverá um revestimento daquilo que é incorruptível, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corrupto se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está o Sheol, sepultura, inferno, a tua vitória? Olha só que lindo isso, gente. Esse corpo será revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Isso é tão poderoso que nós vemos a morte como algo ruim, mas o Senhor Jesus,
o nosso Deus também, ele vê a morte como algo bom. A Bíblia diz que Deus se alegra com a morte dos seus filhos. Ele se regozija com a morte dos santos. Por que que ele se regozija? Porque é uma passagem, é um momento em que essas pessoas vão perder esse corpo, mas receberão um corpo melhor. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que quando esse nosso corpo terreno, essa casa se desfizer, logo receberemos do Senhor um edifício. Compare uma casa com um edifício. O edifício é muito maior, ele é muito mais poderoso do que a casa. O que o Senhor tem para nós são coisas insondáveis. Eu quero que você se atente como João viu Jesus lá no Apocalipse. Ele vê Jesus como semelhante a um homem mesmo, mas ele diz que os seus cabelos eram brancos como a lã, e ele diz que os seus olhos eram como chamas de fogo. Não era chamas de fogo, mas que ele iluminava como chamas de fogo, e que os seus pés resplandeciam como um latão reluzente que havia acabado de sair da fornalha. Então é um corpo de um homem, mas é um corpo poderoso. Eu quero dizer para você que crê nessa promessa, existe um corpo poderoso te esperando. Esperando aqueles que morreram, que dormiram em Cristo, e aqueles que um dia encontrarão com o Senhor na sua vinda. Essas pessoas receberão um novo corpo. E o corpo é um corpo de carne, mas revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.